Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui mais um, um bloco, né? E nós vamos ver uma outra situação em que o processo também não vai obedecer à remessa necessária, né? Nós estávamos falando, deixa eu botar aqui para vocês aqui, peraí. Nós estávamos falando que, né, deixa eu só pegar aqui essa cor. Que quando o juiz decide, né, contra algumas dessas entidades aqui que formam a fazenda pública, a regra é, se eles não recorrem, o próprio juiz tem que pegar o processo e mandar para o tribunal. Para quê? Para o tribunal rever. O nome disso é remessa necessária ou duplo grau obrigatório de jurisdição. O problema é que isso começou a ficar muito mal visto pela comunidade, pela sociedade como um todo. O pessoal dizia, até hoje diz, que isso aqui é uma medida protelatória. É uma medida em que, na verdade, a fazenda pública está ganhando tempo para não pagar. Ou se pagar, pagar mal. E aí, então, o novo Código de Processo Civil falou o seguinte, ó, se os preços são muito baixos, isso aqui não vai acontecer. Mesmo que a fazenda pública tenha sido condenada, se o preço é muito baixo, o juiz não está obrigado a mandar o processo para o tribunal. Ou a fazenda pública recorre ou vai transitar em julgado. A segunda situação é a seguinte, é que quando a fundamentação está tão certinha, não vale a pena o próprio juiz mandar para o tribunal. Ou seja, o juiz, né, quando ele condena a fazenda pública, um desses caras aqui, mesmo que eles não recorram, o juiz é obrigado a mandar isso para o tribunal, né, para o TJ ou para o TRF, não é isso? É. Só que vocês já viram comigo que isso aqui às vezes não vai acontecer. Quando? Primeiro, quando se tratar de valor baixo. E aí você já viu que valor baixo pode ser aquilo inferior a 1.000, inferior a 500 ou inferior a 100 salários mínimos. E a segunda situação é quando a decisão estiver bem fundamentada. Estiver bem fundamentada. Ou seja, o juiz decidiu e o juiz, na hora de decidir, ele fundamentou a decisão muito bem. Essa decisão está tão bem fundamentada que a lei libera o juiz de pegar o processo e mandar para o tribunal. São situações em que a lei fala assim, excelência, o senhor fundamentou tão bem essa decisão que eu confio na sua decisão. O senhor está liberado, o senhor está dispensado de mandar o processo para o tribunal, para que o tribunal possa rever. O problema é que nós temos que saber quando a lei considera, né, que a decisão foi bem fundamentada. Ou seja, quando que a decisão vai estar tão bem fundamentada ao ponto do juiz não precisar encaminhar para o tribunal. Aí a gente vai ver agora, ó, são essas situações. Ó, primeiro, se a decisão condena quem? A fazenda pública, né? União, Estado, DF, municípios, autarquias e fundações públicas, direito público. E essa decisão está de acordo com uma súmula de tribunal superior. Cara, imagine você que um juiz condenou o INSS, sim? E quando o juiz condenou o INSS, o juiz usou como fundamento da sentença uma súmula do STJ. Querido, não tem por que mandar isso aqui para o tribunal. O juiz fundamentou muito bem. Ou seja, o que o juiz usou para poder condenar o INSS
está de acordo com a melhor jurisprudência do Brasil, que é quando a questão é a lei, os tribunais superiores. Meu irmão, isso aqui vai transitar em julgado. Se o INSS não recorrer, não vai ser o juiz que vai mandar isso para o tribunal. O juiz, né, tá muito certo, muito tranquilo, não tem por que mandar para o tribunal. Depois, se a sentença condena, né, se a sentença é contra, condenação contra União, Estado, DF, municípios, autarquias ou fundações públicas de direito público, e a sentença, a decisão está fundamentada de acordo, né, com o acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamentos repetitivos. Ou seja, agora, Emílio, o juiz condenou o INSS e no fundamento da sentença ele usou, né, um acórdão do STF, ou seja, uma decisão do STF, ou do STJ, em sede de recursos repetitivos. Ou seja, o juiz usou, né, na fundamentação da sentença, por exemplo, né, uma decisão do STJ, num recurso que de tão repetitivo, né, a questão já está pacificada. Ou seja, isso aqui é o que nós chamamos no direito, né, de questão pacificada. Recursos já mega repetitivos. Ou seja, já é uma questão conhecida do Poder Judiciário. Ou seja, o juiz fundamentou bem a sentença. Ele usou um acórdão do STF ou do STJ em recurso repetitivo. Amigo, não tem porquê isso aqui subir para o tribunal. Se o INSS não recorre, não vai ser o juiz que vai mandar para o tribunal. Por quê? Porque ele decidiu de forma top. Numa terceira situação, se a condenação é contra União, Estado, DF, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público, e a decisão está de acordo com o entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, ou seja, IRDR, incidente de resolução de demanda repetitiva, ou IAC, né? O que é IAC? Né? IAC é incidente de assunção de competência. Vamos estudar isso? Pessoal, eu costumo dizer que essa aula aqui é a aula que a gente, né, que eu como professor tenho que botar todo o meu conhecimento para fora, né? Não tem jeito de ficar escondendo conhecimento ou fingir que conheço. Ou sabe ou não sabe, né? Pessoal, a gente está diante de dois expedientes do processo civil, né, em que, né, o Poder Judiciário ele está diante de duas situações. Qual é a primeira? Ele está diante, né, de processos, né, que se repete inumeramente. Né? Ou seja, o juiz, o relator, o Ministério Público, a Defensoria ou qualquer uma das partes percebe que estamos diante de uma controvérsia que está sendo discutida direto em outros processos. Dá um exemplo? Te dou. Por exemplo, né? Isso aqui hoje já está batido, mas já foi a pensão, né, homoafetiva. Ou seja, a pensão que tem por origem, né, uma união homoafetiva. Cara, imagine você que, né, hoje já está pacificado, mas a coisa de uns 15 anos atrás, isso aqui era em, sei lá, trilhão no Poder Judiciário. Toda hora tinha um processo que era encaminhado aos tribunais de primeiro, de segundo grau, recurso, para poder analisar alguém pedindo uma pensão baseado numa união homoafetiva. Então, um servidor público, né, um segurado do INSS, buscava um benefício previdenciário, uma pensão por morte, dizendo que o seu companheiro ou sua companheira teria falecido. Aí tinha aquela discussão que pode parecer muito louco, mas eu fiz faculdade, eu vou fazer 21 anos de formado. Né? Eu fiz faculdade entendendo que não podia, né, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Era considerado como ato jurídico inexistente. Né? Então gerava muita discussão isso.
E todas as vezes que isso parava no Poder Judiciário, acontecia algo triste, né? Uma pessoa conseguia, outra pessoa não conseguia. O que o Poder Judiciário hoje, né, faz? Ele manda parar todos os processos, para tudo, suspende. O tribunal fixa uma tese jurídica, se pode ou não pode, e essa tese depois é aplicada a todos os outros processos que estavam suspensos. Nós chamamos isso de incidente de resolução de demandas repetitivas. Ou seja, tem tanto processo repetindo a mesma coisa que é melhor a gente parar e parando a gente quando eu falo tribunal, né, define uma tese e essa tese vai ser aplicada a todos os outros processos que tem, né, teoricamente, né, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Ou seja, tem a mesma situação, a mesma demanda, né, dada ao Poder Judiciário. No outro sentido, a gente tem o IAC, né, Incidente de Assunção de Competência. O que é isso? O IAC é quase igual ao IRDR, mas é diferente. Porque no IAC a gente está diante, né, de um processo com grande repercussão social. Por exemplo, um processo que pode alcançar várias pessoas da sociedade, trazer uma repercussão social grande. Por exemplo, vou aqui chutar um exemplo, tá? Né? O consumo de canabidiol, né? Da cannabis, para tratamento médico, né? Não recreativo, tratamento médico. Cara, isso aqui pode gerar uma repercussão social gigantesca, né? Se, por exemplo, né, a Justiça Federal aqui do Rio proibir, acaba que vai ter que proibir em todo o território nacional. Diante disso, o que acontece? Né? Tem aqui o nome o relator, né? O relator do processo, ele propõe que o processo seja suspenso e que seja encaminhado para um órgão do tribunal de maior hierarquia, para que esse órgão de maior hierarquia julgue e esse julgamento depois seja aplicado como parâmetro. Ou seja, no incidente de assunção de competência, eu até não estou diante de vários processos que discutem a mesma coisa. Não é o requisito necessário. Eu estou diante, na verdade, de uma questão de grande repercussão social. Legal? E isso pode gerar um problema seríssimo, né? Que é a repercussão social negativa. O judiciário tem hoje, né, graças a Deus, está muito atento a isso. Tem até uma corrente, né, que o ministro Luiz Roberto Barroso defende, que é a teoria a ideia da contra-maioria, né? Ou seja, a ideia de defender as minorias, né, em razão o direito defendendo as minorias. A sentença, as decisões do judiciário, né, visando defender as minorias, mesmo que seja contra a vontade da maioria. Perfeito? Perfeito. Isso mexe com a ideia de democracia, etc. Mas aqui é o palco para a gente discutir isso. Interessante que você saiba que nesses dois casos, né, tanto no IRDR quanto no IAC, se o juiz depois ele usa, né, o que foi decidido no IRDR ou no IAC para fundamentar uma sentença contra União, Estado, DF, municípios, autarquias ou fundações públicas de direito público, a sentença vai ser considerada muito bem fundamentada. E se esses caras aqui, se eles não recorrem, o que vai acontecer? Vai transitar em julgado. O juiz não vai estar obrigado a pegar o processo e mandar para o tribunal. Por quê? Porque em razão de estar muito bem fundamentada, a decisão não precisa subir ao tribunal à força, de forma obrigatória. Legal. Por fim, a gente tem a situação de que quando a condenação é contra, União, Estado, DF, municípios, autarquias e fundações públicas, direito público, e a decisão está de acordo com o entendimento, olha para o quadro aqui, isso aqui está caindo demais, hein? Coincidentes com orientação vinculante firmada, né, na própria administração, ou seja, no âmbito administrativo, ou, né, do próprio ente público, né, ou consolidada em manifestação parecer ou súmula administrativa. Ou seja, se o juiz decidiu de acordo com o que pensa a própria administração pública,
Cara, não tem porquê a própria administração pública querer que o processo suba ao tribunal. Ou seja, se a própria administração pública entende que não pode cobrar aquela multa e o juiz decide com o entendimento da administração, por que o processo vai ter que subir para o tribunal? Se a administração, se a Fazenda Pública não recorre, acabou, irmão, vai transitar em julgado. Ou seja, preste bem atenção aqui, ó. Quando é que eu considero a decisão tão bem fundamentada ao ponto de não precisar subir ao tribunal? Quando a decisão está de acordo com súmula de tribunal superior, quando a decisão está de acordo com o acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em sede de recurso repetitivo, quando a decisão está firmada em sede de RDR ou IAC, ou seja, incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência, ou quando a decisão está de acordo com o entendimento da própria administração pública. Irmão, aqui não tem porquê. Ou seja, nesses casos, a decisão está tão bem fundamentada que não tem porquê subir ao tribunal. O tribunal, né, só vai receber se a decisão estiver mal fundamentada. Concorda comigo? Olha para cá para o quadro. Ó. Essa situação de mandar o processo para o tribunal pelas mãos do juiz, que nós chamamos de remessa necessária ou duplo grau de jurisdição, isso aqui não vai acontecer em duas hipóteses. Quando o valor for muito baixo, e aí eu tenho que decorar aquelas situações de 1.000, de 500 e de 100 salários mínimos, não tem jeito, tem que decorar, tá? Ou quando a decisão estiver tão bem fundamentada, quando a decisão estiver de acordo, né, com súmula de tribunal superior, quando a decisão estiver de acordo com o acórdão do STF ou do STJ em sede de recurso repetitivo, quando a decisão estiver de acordo com o IRDR ou IAC, ou quando a decisão estiver de acordo com o entendimento da própria administração pública, ela vai ser considerada bem fundamentada. E aí, irmão, não vai subir pelas mãos do juiz. Se a Fazenda Pública não recorre, o processo não vai subir de ofício pelas mãos do juiz, ok? E com isso, a gente fecha os privilégios processuais. Vou fazer uma revisão aqui, porque é conteúdo pra caramba, né? Como diz a moda aí, né? Eu não sonego nada. Legal? Vamos lá, ó. Eu falei para vocês que a Fazenda Pública como um todo, quem é a Fazenda Pública? Ó, esses caras aqui, União, Estado, DF, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público, eles são Fazenda Pública. Por quê? Porque eles são pessoas jurídicas de direito público. Né? Eles têm privilégio tributário, ou seja, eles não pagam os impostos. Legal? Eles não pagam os impostos. Então, se você perguntar, por exemplo, se a União paga IPVA das viaturas da Polícia Federal, não paga. Por que não paga? Porque a União tem imunidade tributária. Da mesma forma, o INSS, que é uma autarquia, não paga IPTU dos seus terrenos. Por que não paga? Porque, na verdade, a autarquia não paga imposto. Tá bom. Nós chamamos isso aqui, gente, ó, não sei se eu coloquei, de imunidade tributária. Essa espécie aqui, ó, é imunidade tributária recíproca, né? Fazenda não cobra tributo da própria fazenda. Tá bom. Depois a gente tem os privilégios processuais. Quais são eles? Né? A Fazenda Pública, essa galera aqui, ó, né, se ela perde o processo, o valor, né, da derrota, né, o valor da condenação, ela paga por meio de precatório. 2. Seus prazos são dobrados. Então, se você tem 15 dias para contestar, a Fazenda Pública tem 30. E esse prazo em dobro é contado em dia útil e só começa a contar da intimação pessoal. Né? Esse prazo em dobro aqui, ó, ele é contado em dias úteis. Legal? E só começa a contar da intimação pessoal. Em dias úteis e só começa a contar da intimação pessoal. Depois, a Fazenda Pública, ela goza, né, de duplo grau obrigatório de jurisdição. Ou seja, mesmo que a Fazenda Pública não recorra, o juiz encaminha o processo ao tribunal para que o tribunal faça a revisão da sentença. Isso aqui nós chamamos de duplo grau obrigatório de jurisdição ou de remessa necessária. Está previsto lá no artigo 496 do novo Código de Processo Civil. O problema é que hoje o artigo 496 do novo Código de Processo Civil
ele traz para a gente algumas situações em que isso aqui não vai acontecer, ou seja, que não vai acontecer o juiz mandar o processo ao tribunal, ou seja, que não vai acontecer o duplo grau obrigatório de jurisdição, não vai acontecer a famosa remessa necessária. O que eu estou tratando aqui agora de forma muito clara? De duas situações. Quais são as duas situações? Olha aqui. São duas situações em que, né, o processo não vai subir para o tribunal, porque o valor da condenação é muito baixo, ou ela está tão bem fundamentada que não vale a pena subir para o tribunal. Legal? Legal. E aí nós chegamos agora no último privilégio. Qual o último privilégio? São os privilégios, deixa eu só apagar aqui, os privilégios quanto aos bens da fazenda pública. Eu sei que você sabe, porque nós já vimos isso, né? Mas eu vou repetir. Né? Espera aí, deixa eu só baixar um pouquinho isso daqui. Mas eu vou repetir. Olha aqui, ó. A União, os estados, o DF, os municípios, as autarquias e as fundações públicas de direito público, eles são fazenda pública, não é isso? É. E por que eles são fazenda pública? Porque eles são pessoas jurídicas de direito público. E se eles são pessoas jurídicas de direito público, eles têm bens públicos. Professor, quem é que diz isso? Que toda pessoa jurídica de direito público tem bens públicos. O artigo 98 do Código Civil. O artigo 98 do Código Civil ele é bem claro. São bens públicos aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os demais são privados. Legal? Então, os bens da União, Estado, DF, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público, né, são bens da fazenda pública, ou seja, são bens de pessoas jurídicas de direito público. Por isso, esses bens são públicos. E os bens públicos, galera, eles têm vários privilégios. Esses privilégios, basicamente, os privilégios dos bens públicos, basicamente, vou ter que subir. Baixar isso aqui tudinho, para poder ficar numa tabela só. Espera aí. Vamos lá. Esses privilégios dos bens públicos, ou seja, os bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, pessoa jurídica de direito público que você já viu comigo, são essas aqui, ó, né, que compõem a fazenda pública, União, Estado, DF, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público, né, os bens públicos da fazenda pública, os bens das pessoas jurídicas de direito público, eles têm 4 privilégios, tá? Eles são impenhoráveis, eles são não onerosos, né? Tem não onerosidade, eles têm inalienabilidade e eles são imprescritíveis. Perfeito? Eu costumo falar, né? Quem dera o seu professor, né? Mas muito humildemente, que na verdade privilégio são só esses dois aqui. O resto, na verdade, é muito mais ônus do que privilégio. Mas como os livros colocam privilégio da fazenda pública como característica dos bens públicos, quem sou eu para debater? Muito no meu lugar aqui, tá na moda falar, né? Muito no meu lugar de fala, eu seguro minha onda e a gente vem para cá. Qual é o primeiro privilégio, então? A impenhorabilidade, ou seja, o juiz não pode penhorar os bens da fazenda pública, ou seja, os juízes não podem penhorar os bens públicos. Quais bens públicos? Os bens que pertencem à União, aos estados, ao DF, aos municípios, às autarquias e às fundações públicas de direito público. Os bens que pertencem a essa galera, que na verdade, né, é a fazenda pública, que na verdade são pessoas jurídicas de direito público, eles são impenhoráveis, ou seja, o juiz, cara, não pode mandar penhorar os bens, por exemplo, da Fiocruz.
que é uma fundação pública de direito público. Não pode. Por que não pode? Porque a Fiocruz tem bem público. A Fiocruz é fazenda pública. Por isso ela tem o privilégio da empenhorabilidade. Da mesma forma que o juiz não pode mandar penhorar os bens do INSS. Por quê? O INSS é uma autarquia. E a autarquia é pessoa jurídica de direito público. A autarquia é fazenda pública. Por isso seus bens são públicos e são empenhoráveis. Da mesma forma, o juiz, né, não pode reconhecer a uso capião de um bem da fazenda pública, né, ou seja, de um bem público. Ou seja, nem a União, nem os estados, nem o DF, nem os municípios, nem as autarquias e nem as fundações públicas de direito público podem perder um bem por uso capião. Como é que isso aqui cai na prova? Diz, por exemplo, que o INSS, o exemplo, tá? Abandonou um bem, um prédio por 50 anos. O INSS abandonou um prédio por 50 anos. E lá entraram 10 famílias estão pedindo uso capião daquele prédio. Pode? Não. Os bens do INSS são bens públicos. E bens públicos não podem ser objeto de uso capião. Por quê? Porque eles são imprescritíveis. É o artigo 102 do Código Civil. Então, se, por exemplo, cai na sua prova, né, que o Detran aqui do Rio de Janeiro, né, você vai fazer prova aqui no Rio, ou, por exemplo, a Fiocruz, uma prova nacional, abandonou um prédio por 15 anos, por 20, por 30, por 50 anos, e alguém hoje está pedindo uso capião, não pode. Por que não pode? Porque, na verdade, bem público é imprescritível. Independente do tempo que essa galera aqui abandonou os bens, ou seja, independente do tempo que eles largaram os bens para lá, esses bens não vão ser perdidos por uso capião. Então, por exemplo, a União abandonou um prédio aqui em Niterói há 30 anos. Eu vou lá, entro com a minha família e peço a uso capião. Não peço não pode pedir. Por quê? Porque bem da União é bem público não pode ser objeto de uso capião. Ou seja, a fazenda pública, ela não perde bens por largar os bens para lá. Ela não perde seus bens. Por que não perde? Porque todo bem público é imprescritível e, por ser imprescritível, não pode ser objeto de uso capião. Perfeito? Cara, esses dois aqui, eles não são, privilégio. Na verdade, eles são ônus dos bens públicos. O que significa não onerosidade? Pessoal, vamos entender isso aqui. Vou até trocar a cor para não confundir vocês. O que é não onerosidade? Com muita humildade, eu vou explicar desse jeito, tá te deixando assim, defendido para a prova. O que é não onerosidade? Significa dizer que os bens públicos não podem ser dados em garantia. Por exemplo, o bem público não pode ser hipotecado. Então, por exemplo, imagine você que o INSS quer pedir um empréstimo para cobrir um rombo. O INSS foi lá no Bradesco para poder pedir um empréstimo para cobrir um rombo. Tá bom. Imagine essa situação. E o Bradesco pede um bem como garantia. O INSS vai lá e dá um prédio como garantia. Não pode. Por que não pode? Porque o INSS tem bens públicos. E bens públicos não podem ser dados em garantia. Não podem ser dados em hipoteca. Na verdade, bem público não pode ser dado em nenhuma espécie de garantia, Nem hipoteca, nem penhor e nem anticrese. Mas como aqui não é aula de bem público, eu só queria que você guardasse isso. E bem público não pode ser dado em garantia. Bem público não pode garantir dívida da fazenda pública. A outra situação é a inalienabilidade, ou seja, significa dizer que bem público não pode ser alienado, ou seja, bem público não pode ser vendido, não pode ser trocado e nem pode ser doado. Então, por exemplo, a União, o INSS, pode vender um bem público para mim? Para eu? Não, pode não. Por que não pode? Porque bem público não pode ser vendido, não pode ser trocado e nem pode ser doado. Mas por que isso? Porque bem público é inalienável, é o artigo 101 do Código Civil. Bem público, 101, Bem público é inalienável. E o INSS tem bem público, então não pode vender para mim.
Agora, a gente sabe que de forma excepcional, e no módulo de licitação a gente vai aprofundar isso, de forma excepcional, o bem público ele até pode ser vendido por licitação. Então aqui, ó, rapidinho, ó. Aqui, ó, veja aqui comigo. Ó, obviamente, gente, que se você não comprou, né, o módulo de licitação, não vou deixar de explicar, né? Mas se você comprou lá, a gente vai descer ao limbo. Mas a minha obrigação aqui é te explicar. Então a gente vai te explicar. Presta atenção, ó. Aqui, ó. Bem público. O que é bem público? São todos aqueles que pertencem a, vamos lá, União, Estado, DF, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público. Ou seja, são os bens da fazenda pública, né? Bens públicos. Bens públicos. Em regra, qual é o R de regra? Não pode ser alienado. Ou seja, não pode ser vendido, nem doado e nem trocado. Alienar, o termo jurídico alienar, é transferência de domínio. E como é que a gente transfere o domínio? Como é que a gente aliena? Vendendo, doando ou trocando. Agora, excepcionalmente, olha o E de exceção. Excepcionalmente, pode. Só que para poder alienar, o bem tem que ser inservível. Primeira coisa, tem que ser inservível e fazer licitação, né? Basicamente, essa licitação hoje é o famoso leilão. Onde é que está isso, professor? Isso aqui está no artigo 76 da nova lei de licitação. Então, na verdade, excepcionalmente, é de exceção, eu até posso, eu fazenda pública, né? Eu, União, Estado, DF, municípios, autarquia ou fundação pública de direito público, eu até posso vender um bem. Só que tem que ser um bem inservível, que está desafetado, que não está usando mais, e tem que fazer licitação, além de outros requisitos lá do artigo 76. Mas o R de regra é não poder alienar bem público, né? Óbvio, né, gente? Bem público pertence ao quem? Ao povo. Como é que eu vou vender o que é do povo? Eu, prefeito, não posso vender o que é do povo. Legal? Perfeito. E aí, pessoal, a gente encerra o tema? Encerra o tema autarquia. Eu vou fazer uma revisão com vocês, porque é muita informação.